Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Celebramos hoje a memória de São Policarpo, mártir dos primeiros tempos da Igreja. Foi discípulo de São João Evangelista. Por isso, uma das últimas testemunhas do período apostólico da vida dos apóstolos. Com o seu exemplo, queremos também nós entregar a nossa vida ao Senhor, seguindo o exemplo daqueles que testemunharam Cristo. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Oremos. Deus e Senhor de toda a criação, que quiseste contar entre o número dos mártires o bispo São Policarpo, concedei-nos por sua intercessão, que tomando parte com ele na paixão de Cristo, ressuscitemos para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis provieram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, mereceu ser chamado justo e Deus aceitou os seus dons. E graças a ela, depois de morto, ele fala ainda. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, sem a fé não é possível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, tendo sido divinamente avisado sobre as coisas que ainda não se viam, Noé construiu com religioso temor uma arca para salvar a sua família. Pela fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Pai. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Pai. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. O Senhor é grande e digno de louvor, insondável é a sua grandeza. Uma geração anuncia a outra as vossas obras, e todas proclamam o vosso poder. Celebram a memória da vossa imensa bondade e aclamam a vossa justiça.
graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Aleluia, 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 abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas discutiam entre si o que seria ressuscitar dos mortos, e perguntaram a Jesus: Por que dizem os escribas que primeiro tem de vir Elias? Jesus respondeu-lhes: É certo que Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Mas então como é que está escrito a respeito do Filho do Homem, que tem de sofrer muito e ser desprezado? Pois bem, eu digo-vos que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Palavra da salvação.
primeira leitura que escutamos hoje é muito interessante porque apresenta uma definição clara do que é a fé, a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem eu tenho fé e interrogamos-nos o que é que significa isso. Todos nós conhecemos aquela história de um homem que viveu toda a sua vida a pedir ao Senhor que lhe fizesse ganhar a lotaria. Rezava todos os dias, era um homem muito devoto, e rezava todos os dias para que Deus o fizesse ganhar a lotaria. E quando morreu, chegou ao céu, encontrou-se cara a cara com Deus e disse-lhe: ó Senhor, eu era tão devoto, rezava tanto, pedia tanto que ganhasse a lotaria e nunca ganhei. E Deus disse-lhe: se ao menos tu tivesses comprado uma cautela. De facto, não vale a pena a gente ter fé se não agir da maneira que a fé nos impele. Por isso é que o exemplo de Noé é muito importante. Noé construiu com religioso temor uma arca para a sua família. Agora vocês imaginem o que é toda a gente naquele tempo a viver a sua vida no meio de uma serra e Noé a construir um barco, uma arca. Porque tinha fé. Por de facto procurou que a sua vida fosse de acordo com aquilo que Deus lhe tinha anunciado. Isto é a fé. É o que nos leva a agir. Não é um sentimento. Não é uma emoção. Não é um virar do coração. Ter fé é aquilo que nos leva a fazer qualquer coisa. Que nos leva a agir. Sobretudo quando agimos de maneira que não é aquilo que é o normal das outras pessoas. Porquê? Porque a fé nos faz olhar para a realidade de uma outra maneira. A certeza das realidades que não se veem. Isto é muito importante. Todas as pessoas se afadigam, andam a correr de um lado para o outro, querem isto e querem aquilo e querem aquilo outro, e correm e correm. E nós, que sabemos que a vida não se limita apenas aos anos na terra, mas sabemos que somos filhos de Deus, chamados a viver na sua comunhão para toda a eternidade, tendo em conta esse projeto de vida, vivemos no amor, vivemos na oração, vivemos, de facto, com os critérios evangélicos do amor ao outro, da misericórdia, do perdão e da paz. Não procuramos acumular tesouros na terra, mas procuramos sim ganhar um tesouro no céu. Isso é a fé. Não é cruzar os braços e ficar à espera que Deus resolva as coisas. É nós fazermos o que pudermos, sabendo que depois Deus completa as realidades, porque temos a consciência que somos pecadores e pobres. E temos a consciência que Deus pode tudo, pode. Mas Ele desde o início quis que nós pudéssemos também alguma coisa. Por isso, quando Jesus falou com Moisés e Elias da sua paixão, os apóstolos ficaram sem perceber nada. Então, mas não é o Messias? Não veio para salvar a humanidade? De facto, Elias há de vir. E agora tu falas de morte e de crucifixão. Mas Jesus Cristo disse-lhes, não, mas isso é apenas o ponto de partida, porque depois eu vou ressuscitar. E eles lembraram-se que Elias tinha sido arrebatado da terra num carro de fogo. É interessante repararmos que, de facto, para a cultura judaica, para a fé judaica, o grande profeta era Elias, não era Isaías, que nós hoje temos como o grande profeta. Mas porquê?
Porque Isaías anunciou o Messias que foi Jesus Cristo. Enquanto que Elias era a imagem daquela testemunha do Messias glorioso, espetacular, que vinha para mudar as coisas assim visivelmente. E foi arrebatado para Deus para um dia vir preparar de facto a chegada do Messias. E é essa pequena confusão. Mas o mais importante de facto é Jesus, quando fala na paixão, morte e ressurreição, de facto anunciou aos apóstolos um caminho de salvação que não era o caminho habitual, esperado. E para isso foi preciso a fé. Por isso é que alguns ainda depois de Jesus ressuscitado perguntaram: Senhor, é agora que tu vens restaurar o reino de Israel? É agora que vamos expulsar os romanos daquilo, dar-lhes uma carga de porrada e mandá-los embora e restaurar a glória de Israel, do templo de Sião, de Salomão? Jesus diz: não é isso. O meu reino não é deste mundo. Isto é a fé. Então nós que temos a fé em Deus Salvador, como é que vamos viver a nossa vida? Cruzando os braços à espera que venha ao fim do mundo e que nós, porque somos cristãos, sejamos arrebatados como Elias para o céu? Ou vamos nós, com o nosso esforço, com o nosso suor, com as nossas mãos, com todo o nosso ser, construir uma sociedade de filhos de Deus, construir o reino de Deus já aqui na terra, mesmo que sejamos os únicos a fazê-lo, mesmo que sejamos os únicos a ser capazes de perdoar, de mudar a nossa vida, de ser misericordiosos, de não nos importar com os ganhos imediatos, mas pensarmos na vitória final, pensarmos na transformação final. E, portanto, o que Deus nos pede como cristãos, como gente de fé, é que, de facto, cumpramos os mandamentos. Amai-vos como eu vos amei. Mesmo que aparentemente não tenhamos grandes vantagens agora nisso. Mesmo que os outros nos passem à frente na promoção, porque andaram a enganar, a mentir, a manipular as coisas, e são capazes de ganhar mais dinheiro, porque enganam, porque manipulam. E nós cá vamos vivendo a nossa vida, procurando, de facto, agir racionalmente, agir justamente, agir verdadeiramente, manter os valores da vida, do respeito pelos outros, do amor ao próximo, mesmo que os outros só olhem para si próprios. Nós olhamos para o mundo e cuidamos dele. Isso é que é fé. É o exemplo de Noé, que salvou o mundo condenando, sim, porque ao passo que ele estava a fazer uma arca para se salvar ou para sobreviver, e para sobreviver depois os animais que Deus lhe pediu para pôr, os outros não se preocupavam com nada. Que seja esta a nossa busca, de olharmos para o mundo na sua dimensão absoluta e de procurarmos a salvação de todas as pessoas e agir motivados pela fé em Deus. Irmãos e irmãs, na memória do Bispo e Mártir São Policarpo, que foi discípulo do apóstolo São João, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. As igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os teus bispos, presbíteros e diáconos anunciem um mandamento novo do amor fraterno
Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida do mártir São Policarpo os ajude a seguir a Cristo com fidelidade, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pelo encontro do Santo Padre com os presidentes das conferências episcopais que decorrem em Roma, para que saibam encontrar caminhos de conversão e reparação, para acabar com o escândalo do abuso de menores, que destrói vidas e corrói a Igreja, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pelos cristãos que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pela nossa Assembleia, para que a celebração do mártir São Policarpo nos leve a servir a Cristo todos os dias da nossa vida, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vindo em auxílio do vosso povo suplicante e por intercessão do mártir São Policarpo, concedei-lhe as graças que vos pede com fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que tenho eu, meu Deus, para pôr sobre a patena, que as mãos do sacerdote elevam no altar, a não ser esta imensa, esta infinita pena, de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa benção estes dons e acendei em nós o fogo do vosso amor, que fortaleceu São Policarpo para vencer os tormentos do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte.
A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Policarpo, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santa das alturas, bendito de Pai, em nome do Senhor. Ó Santa das alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. 「 Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles.   Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias
Pela fé, Noé construiu uma arca e assim salvou a sua família. Oremos. A comunhão nos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma, que tornou o vosso mártir São Policarpo, fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I will bless the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.